Oi, FTagers! Tudo bem com vocês? Hoje o podcast vai ser com o RH, tá? Vou apresentar um pouquinho aqui do quem estão aqui comigo hoje, né? Que é a nossa equipe de recrutamento. Oi, galera! Prazer, meu nome é Cleia, sou coordenadora do Grupo FTag, de RH do Grupo FTag, e vou aqui estar compondo esse bate-papo com as meninas, tá? Sobre entrevista online. Vai dar tudo certo. Eu me chamo Evelyn, eu faço parte do RH do Grupo FTag, eu fico responsável na parte da contratação. Então, as meninas ficam responsáveis na parte do recrutamento e seleção e eu fico na parte final. E eu sou a Larissa, né? Atualmente eu tô como assistente. E eu sou a recrutadora aí, faço as análises de perfis e entrevista com o pessoal. E detalhe, hein? A Evelyn hoje vai se passar como candidata. Vixe, Maria. Vamos ver o que ela reserva pra gente entre perguntas, dúvidas e às vezes aquelas coisas que não fazem muito parte do processo. Vai ser bem isso que a gente vai evidenciar aqui hoje. Mas vamos lá. Qual que é o tema? Entrevista online. Então, para ficar bem leve, bem solto, vamos descontrair. O que que é essa entrevista, né? Quando que ela vai fazer parte do Grupo FTag? Lá em meados de 2019, a gente já utilizava a entrevista online para algumas funções. Porém, a gente foi acometido aí pelo Covid-19. Então, assim como no Grupo FTag e nas demais empresas, se passou a utilizar com mais, vamos dizer, decorrência a entrevista online aí por conta da pandemia. Tá? E nesse período eu tive uma parceria muito grande aí com o Pátio de Osasco, porque eles também estavam trabalhando em home office. A gente estava presencial, porque a gente é serviço essencial no período de pandemia, mas o Pátio de Osasco estava trabalhando em home office. Então, como que era feito esses processos? Eu abria a vaga, eles divulgavam, as pessoas acessavam um link, né? E aí entrava em contato comigo, e eles também me enviavam os currículos, e a partir daí surgiu realmente essa intensificação das entrevistas online, tá? Ali era tudo muito recente, a gente aprendeu muito, né? Como não era a principal ferramenta utilizada, então a gente bateu a cabeça com algumas coisas. No entanto, é o que fez hoje ter o procedimento interno de entrevista online do Grupo FTag, como suas condutas, não somente do candidato, mas também dos recrutadores, tá? Então, isso é muito importante você saber qual é a conduta de entrevista do Grupo FTag pelo lado do recrutamento e também a sua conduta pelo lado do candidato, que é o que a Evelyn vai expor pra gente aí, né, Evelyn? Vou tirar muitas dúvidas que todo mundo tem, como um candidato. Tem algumas perguntas que eu vou realmente fazer que geralmente muito não tem dúvida, mas existe dentro do processo do Grupo FTag. Porque aí, como eu fico na parte da contratação, eu que cuido dessa parte final. Então, é importante vocês receberem toda essa orientação das meninas, que elas já estão aí já há um bom tempo nisso, então tem muita experiência, tem muitas dicas para dar para vocês. Vai ter muitas dicas também aí, tá? No final do vídeo para os candidatos, então aguardem, assistam até o final. E eu vou falar um pouquinho do recrutamento, né? Atualmente a gente tem a nossa plataforma, que é a nossa parceria com o Pandapé. Então a gente utiliza aí o Pandapé para fazer as divulgações de vagas, né? E a gente entra para recrutar dentro da plataforma. Então, por isso que é de extrema importância vocês fazerem um cadastro corretamente do currículo de vocês. Então, vamos iniciar, né? Novamente aí alguns pontos importantes sobre o processo. Falando um pouco de recrutamento, eu vou dar uma pincelada, tá, gente? Porque é um processo assim de muitas etapas para a gente ficar falando aos poucos. Cadastro, é importante vocês focarem no cadastro, tá? Como que é o cadastro hoje dentro do Grupo FTag? Tem o nosso site www.ftag.com.br. Dentro desse site tem uma aba Trabalhe Conosco. Aí quando você clica, vai ter uma abinha mais abaixo que está escrito as vagas disponíveis. Quando você clicar nas vagas disponíveis, você vai entrar na nossa parceria de recrutamento e seleção, que é o Pandapé. Tem duas novidades lá que eu achei bem legal, que é o filtro no candidato, ou seja, você consegue filtrar a sua vaga de controle, de vigilante, de recepção, por região, por salário, por benefício. Tá bem simples nesse sentido, porque aí você se cadastra na vaga que realmente você tem perfil, isso é importante, tá? Muitas vezes vocês estão se cadastrando numa vaga de limpeza e vocês são vigilantes, tá? Acontece isso muito dentro dos nossos processos. Outra coisa importante é o assistente virtual. Para quem tem uma dificuldade na digitação ou não entendeu alguma parte do processo, utilize a assistente virtual. Ela vai te dar uma boa ajuda nesse processo, tá? Então é importante, as vagas do Grupo FTag façam cadastro dentro da plataforma, tá? E aí tem outros detalhes que realmente a gente acaba tendo um trave aí, um impasse, né, Larissa? E sim, outro detalhe da vaga,
como a Cléa disse, que às vezes acabam se cadastrando na vaga errada, é ler, né, a descrição. Atualmente a gente trabalha com uma descrição de vaga bem completa, então lá na descrição tem salários, benefícios, localização, os horários. Então, assim, leiam antes de fazer a inscrição de vocês, porque aí às vezes acaba e acontece muito, com muita frequência. A gente vê um vigilante que se cadastrou para uma vaga de limpeza e vice-versa, tá? Então, leiam a descrição de vagas para que vocês também fiquem por dentro da vaga em si que você está se cadastrando. E o legal é pensar que quando eu vou fazer esse cadastro, é importante que você tenha certeza de que todos os dados que você forneceu, eles estão corretos, tá? Principalmente no que diz respeito a número de telefone. Hoje também a principal ferramenta utilizada dentro dos ORS são os WhatsApps, né? Ele é um meio de comunicação mais eficiente, mais rápido com o candidato. Então, assim, existem 2 erros desse cadastro. Uma, que eu não coloco o número correto, e quando eu coloco, eu não fico atento ao celular, tá? Sendo que muitas vezes é por ali que você vai receber a sua convocação, é por ali que a gente vai dividir alguma coisa sobre o seu perfil. Então, é importante pegar algumas coisas nesse sentido referente a cadastro. Acontece também bastante. Então, assim, atualizem o telefone de vocês. Troquei de número. Ai, mudei de região. Meu telefone tem um DDD. Coloquem corretamente, que é lá que a gente vai entrar em contato. Acontece com muita frequência da gente selecionar o currículo, entrar em contato e quando chega lá, cadê o número, né? Não tem o número, não está atualizado. E é importante também vocês também atualizarem o endereço de vocês também, né? Já teve casos de Muito gente de importante. Osasco se candidatar a uma vaga de Cajamar, vagas de até no interior, que a gente tem algumas vagas, e fica muito inviável. E às vezes acaba perdendo a vaga, de repente acaba se perdendo no currículo. Então é importante vocês também terem essa atualização, porque pensando com um candidato, pensando no candidato, as meninas, que são recrutadoras, elas cuidam dessa parte da localização. Então, vê onde que você mora, de repente, aí o endereço, pega o endereço de vocês, vê a distância até o local de trabalho, vê todo esse trajeto antes mesmo de convocar vocês. Então, é importante vocês terem essa atualização do endereço de vocês. Vem bastante como um RH estratégico, né? Então, assim, às vezes eu vejo muitos currículos onde colocam assim, Osasco, vamos dar aí vamos falar um pouco de Osasco. Então, coloca lá Osasco. Mas Osasco é gigantesco. A gente tem locais de Osasco que, para chegar no outro local, precisam de 2 ônibus ou vice-versa, tá? Então, assim, coloquem o endereço completo de vocês, o bairro, tentem deixar o máximo atualizado possível para que não aconteça de a gente entrar em contato e ficar inviável a vaga, ou a pessoa não conseguir chegar, porque dentro desse trabalho de recrutamento a gente faz todo, né, um trabalho esse planejamento. de planejamento mesmo da localidade. Isso que as meninas citaram é bem importante, porque ali surge todo o processo seletivo, né? Então, como um caso apresentado pela Evelyn, pela Larissa, eu moro em Osasco, mas o meu currículo está de Cajamar, né? Então, assim, a gente está entrando em contato com você para uma vaga de Cajamar que você não vai atender, né? Endereços também, né? Dá muito problema na hora da contratação, tem muitas vezes ocorre até de cancelamento. Por quê? Porque você foi selecionado para uma região que você não chega para outra. E aí, quando chega aqui no RH, na parte da contratação, quando você vai apresentar o seu comprovante de endereço, é totalmente distinto daquilo que você colocou no currículo, tá? Então, tudo isso é decorrente de processo. Agora, voltando um pouco mais falando de entrevista online, os links de acesso para entrevista online é enviado através do WhatsApp, tá? Então é importantíssimo que o número esteja correto e que a gente consiga realmente entrar em contato com o seu cadastro. É a parte principal desse processo, tá? As verdades dentro do processo seletivo, que a gente vai falar um pouco de entrevista, o que acontece, o que não acontece, costuma dar problema, né? O porquê, né, que eu acabei sendo reprovado dentro de uma entrevista online, o que foi que eu fiz de errado, né? Por que eu não agradei? A gente, como recrutador, tem bastante história aí para contar, né? Então a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, tá?
Mas pensando agora na confiabilidade do processo, é importante que vocês saibam que a gente tem toda uma estrutura. Hoje a gente trabalha com o Meet, é um link personalizado, né? Ou seja, só vai entrar na entrevista online quando tiver a permissão do recrutador. Então, por isso que tem horário agendado, por isso que cada um tem o seu horário, tá? Então, mesmo que dispare o link para algum lugar, não entra na sala de entrevista se o recrutador não sabe da sua origem, se você não está agendado. Tá? Outra coisa importante é a qualidade da internet, isso a gente tem altíssimo dentro da empresa. A sala apropriada para fazer entrevista, então, ou seja, na sala de RS só está dentro da sala quem faz parte do processo, tá? Não existem, por exemplo, entrevistas que são segunda e terceiras no mesmo dia. Tá? Então, tudo é previamente avisado. Exemplo, se eu faço uma entrevista onde a operação tem que avaliar, vai ser agendado novamente, e aí a gente entra para dar esse suporte, e você já vai saber que a equipe operacional vai entrar para essa entrevista. Então, existe toda uma conduta de trabalho, tá? Então, é importante vocês saberem dessa informação. Mas, enfim, fizemos todo esse perfil, buscamos esses candidatos, criamos os perfis profissionais, né? E aí vai bater contato, vai ter que bater endereço, vai ter que bater experiência. Outra coisa importante, não adianta colocar no currículo que não está trabalhando quando for na entrevista apontar. Tem vagas que não é possível conciliar, né, Larissa? Realmente acontece bastante da pessoa colocar que não está trabalhando atualmente e a gente entra em contato, faz o processo, faz a entrevista e quando chega no dia de iniciar, a pessoa passa, a gente vai informar, ah, mas eu só posso trabalhar em tal horário, ah, mas eu só posso trabalhar em tal escala. Então, assim, sejam realmente transparentes, né? Porque aí acontece que às vezes a escala não bate, o horário não bate, e a gente tem que fazer realmente esse cancelamento de vaga. Ou até Então, mesmo uma vaga que tem essa disponibilidade, né? Tem uma disponibilidade para treinamentos, sim. para cobrir folgas, de repente, tem as nossas vagas de reserva, né? Até dentro do seu próprio processo de contratação, né? Não tem como a gente agendar exames e retirada de uniforme quando o candidato está disponível, né? Não é o processo do candidato, é o processo da empresa, né? Então, isso impacta muito gigantescamente. O que fica muito complexo nessa parte, né? É que até com o próprio processo da Evelyn, que é o de contratação, fica inviável fazer esse controle, né? Não tem como a gente marcar exame admissional, retirada de uniforme, treinamento operacional baseado no seu processo, de quando você vai estar de folga, de quando você está disponível. Então, assim, conciliação conosco salva as exceções realmente. Então, se você não coloca no seu currículo que você está trabalhando, vai acabar gerando uma perca de tempo, né, para todo mundo, porque no resultado final a gente vai ter que acabar cancelando a contratação. Então, sejam transparentes no processo de vocês, coloquem um currículo lá atualizado, que realmente vocês estão trabalhando e desejam uma conciliação. Como a Clea falou, não é proibido, é salvo as exceções. A contratação, o recrutamento para conciliação, ele é totalmente diferente do recrutamento interno. Então, assim, a gente vai fazer todo um processo modificado para que se adeque e não tenha problema nem na outra empresa que você está trabalhando e nem na que você vai adentrar agora. E aí, todas essas questões já foram resolvidas, vamos partir para as entrevistas online, né? Então, eu, como recrutador, o que eu preciso garantir para esses candidatos? Um lugar silencioso, um sinal de qualidade de internet, áudio e vídeos perfeitos, escuta individual, né? Então, dentro dos nossos processos, nossos recrutadores estão com fone de ouvido, onde a informação que você está passando, só quem vai estar ouvindo é o recrutador que está fazendo entrevista com você. Isso é muito importante. Tá? E agora vamos para a tão famosa entrevista online, né? Agora o recrutador versus candidatos, né? Quais são as coisas que acontecem que não devem acontecer dentro de uma entrevista online, tanto pela parte do recrutador, que é o que a gente já falou, da individualidade, da confiabilidade, do segredo de processo, né? Dos cadastros, dos contatos, tudo isso a gente já falou por parte do recrutador. Mas aí agora a gente vai falar com a entrevista na prática, ela acontecendo, né? Então, o recrutador, ele faz esse primeiro contato, confirma, vê se esse candidato realmente tem a disponibilidade para tal horário. Se não tiver e nós tivermos agenda, não tem problema nenhum, a gente acaba adquirindo, passando um novo horário, passando um horário que seja viável para ambos, tá? Existe uma flexibilidade em relação a isso.
E aí, após todas essas confirmações, é gerado um link, né? Que é enviado pelo WhatsApp. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A partir do momento que eu recebi o link, o que que eu faço como candidato, né? O que que o recrutador vai te orientar e é uma coisa que você tem que ter como candidato, né? Recebi o link para uma entrevista agendado às 12 horas. Como que eu tenho que estar preparado para essa entrevista, né? Quais são as coisas que o recrutamento pega que já invalida como reprovado de cara, tá? E, infelizmente, não dá para ter uma flexibilidade com uma falta de conduta, de comportamento durante a entrevista, tá? E aí a Larissa vai falar um pouco disso com vocês. Referente à entrevista, atrasos, né? Salvo as exceções. Então, aconteceu algo, acho que é preciso manter essa comunicação, né? Então, a pessoa comunica que aconteceu algo, vai precisar reagendar. Então, atrasos injustificados, acho que não dá. Falta no processo, aparece 2, 3 dias querendo reagendar a entrevista, também não dá. Então, assim, precisa ter comprometimento com aquele processo em si. Então, isso precisa existir essa comunicação, né? E o candidato ele precisa estar no lugar adequado para fazer essa entrevista. Se o candidato estiver em movimento, em um local aberto, onde tenha interferências de outras pessoas, a entrevista ela já perde um pouco de todo esse sigilo, né? Então a pessoa precisa realmente estar preparada para fazer entrevista online. Tem bastante confusão de entrevista online em casa, eu posso fazer do jeito que eu quiser. E não é bem assim. Então, assim, que vocês estejam vestidos adequadamente para isso. Testem antes, baixem o aplicativo, porque o link é enviado com antecedência. Tem alguns celulares que pedem o aplicativo, outros não, então baixem o aplicativo, entrem, né, verifiquem o sinal de vocês, estejam lá na sala, né, que a gente chama da sala da reunião, esperando, né, na sala de espera, estejam lá no horário que foi agendado, para que a entrevista ocorra de forma correta, né? Então, assim, estou em um local aberto, estou fazendo alguma movimentação, estou num local com bastante barulho, já começa a dificultar a entrevista, né? Porque você não consegue escutar o que a gente está falando e muitas vezes a gente não consegue te ouvir. Então, acontece muito quebra de informação nessa parte. E é importante também, dentro da entrevista também, já ocorreu casos de gente não conseguir ligar a câmera, porque é importante vocês abrirem o microfone, a câmera, para o recrutador conhecer você, bater um papo com você, realmente aí ter esse diálogo na entrevista. E já teve casos também, minha câmera frontal não tá pegando. Como é que eu posso estar fazendo nessa situação? É importante você, de repente, pegar o celular de alguém, da sua família, e comunicar ao recrutador que vai entrar em outro celular. Diante dessas informações que a Evelyn passou, o que que é importante ressaltar? A entrevista online não é o único recurso do grupo FTAG, tá? Então, assim, não estou confortável para fazer uma entrevista online, não sei fazer, tenho dificuldades, não tem problema nenhum. Sinaliza isso pra gente, a gente vai marcar um processo seletivo presencial. Tá? Meu celular não tá bom, a câmera não tá adequada, né? Ou você faz isso que a Evelyn acabou de mencionar, tenta arrumar um celular de terceiro no qual você faça a entrevista, ou também sinalize para que você faça uma entrevista presencial, tá? A entrevista online dentro do grupo FTAG hoje é uma ferramenta muito mais utilizada para processo interno, tá? Porque para processo externo continua presencial, mas também não é a única que vai dizer que você vai fazer ou não o processo conosco. Acho que isso é importante deixar claro. Tenho dificuldade, não me sinto à vontade. Abrir a câmera na minha casa para ver as paredes da minha casa, do meu quarto, né? Enfim, cada um tem a sua particularidade, né? E a gente respeita isso. Só que o importante, assim como a Larissa falou, é existir comunicação. A comunicação precisa fluir. Não gosto de entrevista online, não gosto de ver a minha casa exposta, enfim. Cada um tem o seu parecer aí sobre o assunto, mas o importante é que você se comunique com o RS, tá? E aí, obviamente, aguardar realmente a data prevista para uma entrevista presencial, que internamente hoje é muito menos utilizada. Provavelmente você vai participar de processos externos. Bom, meninas, aproveitando que vocês falaram aí o que é negativo, o que é positivo dentro do processo seletivo, eu tive alguma dúvida em questão do candidato. Pro candidato, o que vocês orientam, recomendam a fazer entrevista durante a entrevista?
como ele deve se portar dentro de uma entrevista? Qual a dica que vocês aí conseguem dar para o pessoal que está assistindo, até então, para realmente, na entrevista, eles saberem também conduzir, né? Não ficar perdido Sim, também. sim. Como a gente já havia falado, é importante que ele esteja em um local seguro, né, para fazer essa entrevista. Esteja preparado para fazer a entrevista, então esteja vestido adequadamente, né, não esteja de pijama, por mais que seja em casa, né? Já aconteceu. Então, assim, utilização de bonés, de roupas de dormir, então, assim, esteja adequado, vestido adequadamente para aquele processo, né? Isso é de extrema importância. O local também, então, se você está com algum acompanhante, muitas vezes a gente pega alguns, né, algumas Os entrevistas familiares ali, e os né? familiares perguntam e a pessoa só repassa essa pergunta que o familiar fez. Então, assim, isso tudo é visto dentro da entrevista, né? Então, esteja aí em local adequado para realizar. E o que que é importante ressaltar, né? O RS ele é fidedigno à cultura da empresa. O Grupo FTEG é uma empresa de segurança, independente da função que ela está contratando, tá? Então, isso é para o auxiliar de limpeza até o VSPP. Então, a conduta de segurança e de comportamento é imprescindível dentro do processo. E aonde que eu quebro isso? Atrasos. Onde que eu quebro isso? Me apresento dentro da entrevista com roupas inadequadas. Eu estou participando de um processo onde eu vou ser um controlador de acesso, eu me apresento com um boné, né? Ou eu me apresento fazendo uma entrevista com regata, né? De repente, eu tô fazendo a entrevista, eu tô na minha casa mesmo, vou fazer minha entrevista de camisa e de cueca. E aí acontece alguma coisa durante a entrevista e eu vou levantar. E aí eu acabo trazendo para o recrutador um processo desconfortável gigantesco, né? Até mesmo porque o nosso trabalho não está voltado a isso. Então, o que que é importante? Para que você não tenha uma negativa inicialmente dentro de um processo de entrevista online. A apresentação pessoal e comportamento. É importantíssimo. O grupo FTEG é uma empresa de segurança, tá? Então, ela vai buscar perfis comportamentais com excelência. Então, se você atrasa, se você se apresenta com roupa inadequada, com regata, com boné, né? Ou você faz o processo seletivo com um copo de café e o prato de comida na mesa, que muitas vezes já aconteceu. Assim, existem histórias sobre entrevista online nesse sentido gigantesco, tá? Então é importante se atentar a isso. Já aconteceu muito da pessoa atender lá a chamada de vídeo e ela tá ali deitada. E aí você pergunta. Assim, vai começar a entrevista e a pessoa, tipo, peraí que eu vou levantar. Então, por isso que a gente fala de toda essa preparação. Porque a gente do recrutamento já estamos preparados ali. Então, cada entrevista a gente já preparou as nossas anotações, já se preparou para fazer aquela entrevista. Então, o ideal é que vocês façam o mesmo, né? Não precisa ter um estúdio para fazer algo do tipo. Mas que você posicione o celular ali em um local correto, né? Esteja, mais uma vez, esteja vestido adequadamente, não esteja deitado ou debruçado em algo, né? Boné também atrapalha bastante na entrevista. A gente já pegou casos da pessoa da gente não conseguir ver o rosto. Então, assim, isso atrapalha na comunicação. A gente não consegue te ver direito. Então, assim, esteja realmente adequada para fazer esse processo. E realmente, né, eu imagino, o que as meninas falou sobre atraso é importante porque, gente, não é porque você tá na sua casa que você vai entrar de última hora ali na entrevista, como entra uns 5 minutinhos antes, testa para ver se realmente vai acessar o link, se não vai ter problema, se seu celular não vai travar, dá uma olhadinha como que tá posicionada a sua câmera, eu vou falar como uma candidata mesmo que eu já fiz entrevista online. Então, antes de eu entrar na entrevista, o que que eu fazia? Eu posicionava a minha câmera, abria a minha câmera mesmo do celular, via como é que estava posicionado e continuava e fazia a entrevista já preparada, já tendo como que seria a posição da câmera. E meninas, não é fácil, né, ser recrutadora. Tem Não. gente que acha que é só entrevistar, fazer umas perguntas e tá aprovado, né? A pessoa comparecer, realmente passa por muitos obstáculos, né? E qual foi um momento assim difícil, uma situação complicada que vocês realmente dentro de uma entrevista tiveram que contornar a situação, de repente até mesmo quando o candidato tá nervoso, tá um pouco tímido, como é que vocês lidam com isso? É difícil. É,
Uma experiência que eu não gostei nem um pouco foi de violência durante a entrevista online. Foi desesperador, né? Porque você tá do outro lado. Então é muito complicado isso. Porque você tá dentro da casa da pessoa, né? Então tudo que acontece. Então, eu já te peguei entrevistas de agressão doméstica com a pessoa que tá fazendo a entrevista, com o filho que tá passando nas costas, sabe? De situações de acidente que aconteceu no momento, a pessoa está fazendo entrevista, mas ela está responsável de cuidar do idoso, daqui a pouco você escuta um pá, uma gritaria, né? E aí você acaba passando por impactos negativos nesse sentido, né? E nós somos humanos, né? Então, a gente encerra esse processo de entrevista, mas acaba ficando preocupado, né? Então, a gente manda mensagem, olha, tá tudo bem, né? Você tá seguro, o problema que aconteceu já foi resolvido. Então, assim, durante os meus anos à frente do RH e realizando entrevista online, para mim foi sim o mais difícil. Peguei também já um caso, a gente estava fazendo ali a entrevista e a filha do candidato acabou, né, caindo e machucou bastante. Acho que a Evelyn também estava no dia, né? Sabe? E foi assim, bem desesperador. Então, a gente pega alguns casos que é difícil e depois a gente fica preocupada, né? Como a Cléia falou, a gente também é humano. E aí a gente mandou mensagem, graças a Deus não foi nada grave, deu para contornar. E aí entra essa questão da conduta da segurança, né? De você ter o tempo hábil, não somente do local e espaço seguro, mas que você esteja aquele espaço livre para que você realmente possa fazer. Porque às vezes eu entendo que você está no cuidado de uma criança, às vezes você está no cuidado de um idoso, e quando você vai fazer entrevista, como já ocorreu com a gente aqui, infelizmente, mais de uma vez, acaba acontecendo esses acidentes domésticos, e é desesperador. Você escutar gritos, você não sabe meio o que está acontecendo, né? Muitas vezes a pessoa sai, não desliga a câmera, e é tudo muito rápido, né? Tudo bem que depois a gente acaba desligando, porque também não é a intenção ficar acompanhando nada daquilo, né? Ser invasivo dessa forma, né? Mas gera uma preocupação gigantesca nesse sentido, tá? Respondendo aí a sua pergunta. Realmente candidatos mais fechados, tímidos, o que que vocês orientam para eles, as pessoas? Realmente as pessoas são mais fechadas, tímidas, que é difícil na hora você se soltar. Quem nunca fica nervoso realmente numa entrevista, né? Você está sendo avaliado, né? É uma vaga, de repente, uma vaga que você realmente precisa, você quer muito essa vaga, e a pessoa realmente trava na hora. E como vocês fazem esse trabalho para a pessoa realmente começar a se soltar, sentir um pouco mais à vontade? Isso vem bastante do recrutador, né? De quem está conduzindo aquela entrevista. Então, nesses casos, o que que eu faço? Eu tento soltar um pouco mais a pessoa, eu tento trazer ela um pouco, falar assim, ó, porque a entrevista, ela não é, a gente está fazendo sim uma avaliação, só que é uma avaliação dos dois lados, né? Tanto o candidato vai perguntar sobre a vaga, fazer as suas avaliações, quanto a empresa. Então, a gente tenta soltar um pouco mais aquele candidato para que ele consiga desenvolver e responder, né, as perguntas, falar um pouco das suas experiências, porque acontece muito da pessoa simplesmente travar. Normalmente as pessoas quando se apresentam assim dentro das entrevistas, elas têm dificuldade de falar delas, né? Então, isso dentro da entrevista online é o que você acaba praticando no presencial, por exemplo. A pessoa, quando ela é fechada, quando ela fica nervosa, ou quando ela é tímida, ou quando ela é introvertida, ela acaba tendo uma dificuldade para falar dela. Então, se você iniciar o processo de entrevista perguntando sobre ela não vai responder. E ela vai responder como sim, como não, né? Então, quando se inicia, que se dá o boa tarde, o bom dia, vamos iniciar o nosso processo de entrevista, ali nas primeiras respostas do candidato, a gente já consegue sentir se ele é introvertido ou se ele é extrovertido, tá? Então, é uma análise de perfil mesmo. A partir desse perfil, você começa a realmente fazer uma conduta de entrevista. Tá? Então, existe toda uma metodologia aqui, mas aí é muito específico do grupo FTEG, tá? Mas são condutas realmente diferentes. Se a pessoa tá nervosa, precisa entender se ela tá nervosa qual momento ou se ela é introvertida mesmo e quando ela se depara com a análise, ela trava, tá? E aí, a depender realmente de algumas funções em que ela vai exercer, isso acaba sendo um problema dentro do processo.
né? Então, para o candidato aí que é introvertido, que tem dificuldade na comunicação social, né, de fazer interação social, já é um gancho aí para vocês procurarem cursos, vídeos, né, treinamentos, para que vocês desenvolvam essa habilidade. Porque por mais que os recrutadores tem as suas metodologias para poder fazer a entrevista com você, isso não significa que não vai ser um problema a depender da vaga que você está participando. Se você é introvertido, tem dificuldade de comunicação social e vai trabalhar num prédio comercial, como que você vai atender as pessoas? Então, isso que não pode ter dúvidas dentro do processo seletivo. Bom, as meninas, elas são bem objetivas, falam realmente aí, tiram as dúvidas de vocês. Mas uma pergunta que eu acho que muita gente deve ter dúvida é em questão das perguntas, né, que vocês fazem durante o processo. Como recrutadoras, como que vocês conseguem ter essa análise em tão pouco tempo da pessoa? Quais são as perguntas que vocês acham importantíssimas, essenciais para o conhecimento do candidato durante o processo de entrevista? Bom, Evelyn, respondendo essa pergunta, que realmente é uma dúvida geral, e não somente dos candidatos, mas com todas as pessoas que não fazem parte de processo seletivo, né? Porque você viver IRS é diferente de você estar num processo à parte, né? O recrutador, esse analista, ele está observando todos os pontos bases, né? Que é daquilo que a gente já falou de início, de ir atrasos, de comportamento, né? De veste, né? De como ele mesmo dentro do ambiente dele, como é que ele está se comportando, que é os chamados acompanhantes, né? Que ele está fazendo entrevista e tem uma pessoa que está fazendo sinal para ele e a gente está vendo que ele está procurando informação em algum lugar, porque é o olho que sobe, uma cabeça que vira, né? Então, assim, é muito complexo, mas o analista, ele já está muito mais do que treinado para observar todos esses pequenos detalhes, né? O corpo, ele emite esses sinais, né? Então, assim, a pessoa durante a entrevista, ela vai emitindo alguns sinais onde a gente vai captando algum viés de comportamento. E a análise final de um processo, ele não está somente na entrevista, ele está desde o primeiro contato, tá? Isso que é importante. De como você responde, quanto tempo você levou para responder, porque assim, como é que você está procurando emprego e você leva 3, 4 dias para responder uma mensagem sobre vaga disponível, na qual a vaga que você se cadastrou, né? No qual uma vaga que você disse que está disponível e que quer trabalhar, né? Então, é desde ali, né? É desde ali que a gente já vai triando e já vai criando esse perfil, tá? Então, é na maneira com que responde, quando responde, é o atraso muitas vezes, é a maneira inadequada. Então, assim, a análise não inicia quando você está de frente a frente com o recrutador, independente se é entrevista online ou se é entrevista presencial. Ele já diz desde a sua conduta, desde o seu cadastro, se você cumpriu todas as etapas da plataforma, né? Se todos os testes que foi enviado você respondeu, se você realmente está atento àquele processo. Tá? Então, a análise é feita desse conjunto, né? Não somente de 20 minutos de entrevista, tá? E outras coisas importantes é realmente as experiências profissionais, o contato realmente com informática, que hoje é um dos maiores problemas que nós temos também, porque todas as nossas portarias são informatizadas, então muitas vezes o candidato não tem uma habilidade com a informática. Às vezes omite isso dentro do processo, tem um ótimo perfil, né? Tem uma boa estabilidade, tem um bom comportamento, mas no que diz referente à máquina tecnológica chamada computador, falha, entende? E aí a gente acaba tendo que fazer uma gestão gigantesca por conta dessa habilidade. Então, por isso que é importante, até no cadastro, quando ele é realizado, realizar os testes dentro da plataforma, tá? Porque os testes, eles estão ali e eles vão sinalizar realmente se você tem ou não essa harmoniosidade com a informática, né? Mesmo que no seu nível básico. E não fazer, né, a omissão dessas informações. Eu acho que é muito importante, como a gente já falou lá no começo, realmente trazer a transparência para dentro do processo. Então, eu não sei, não tenho contato, não me dou bem com o computador, realmente fale para o recrutador, né?
Fale com a pessoa que está ali fazendo seus agendamentos de entrevista, que você não tem aquela afinidade com o computador. Até dando um gancho aí do processo da Evelyn de contratação, porque a gente também tem admissão digital, já teve casos, e não é só um, infelizmente foram os mais, que a gente teve que cancelar. Porque, né, acho que a Evelyn vai poder falar melhor para vocês disso, porque ela pegou essa dificuldade, né, Evelyn, na hora da contratação. Dentro da contratação tem muita gente que acha que é só avaliado durante a entrevista, né? Então tem muita gente que fala, eu passei na entrevista, agora eu posso relaxar. De forma nenhuma, gente. Durante a contratação, até dentro da contratação, você é avaliado. Até no dia da sua integração, no dia que você vai trabalhar no dia a dia, você tem esse acompanhamento, as pessoas acompanham você aqui dentro do local de trabalho. É uma avaliação contínua, né? A avaliação ela é contínua, então tem gente que acaba relaxando mesmo durante a contratação, a gente acaba pegando muitos casos de gente que falava, não, eu sei, eu tenho certeza, eu sei mexer em internet, esse contato, né? esse contato, e aí quando foi a gente acabou pegando realmente aí dentro da contratação. Ou aquelas mudanças de comportamentos bem repentinas, né, que acontece. Passei na entrevista, nossa, passei, ufa, vou pra contratação. Chega na contratação, muda totalmente o comportamento. Não responde, demora para responder. Então, tudo isso é avaliado, né? Então, assim, não é somente ali a entrevista. É um processo contínuo. E isso é um ponto legal, né? Eu sempre converso com a Evelyn nesse sentido, que ela é o último filtro, né? Então, se nós aprovamos e o candidato não está cumprindo datas, responde aos processos de forma muito demorada, aquele candidato que a gente manda mensagem de dia, ele só vai responder à noite, atrasa, né? Na hora de estar aqui presencialmente preenchendo a documentação, apresenta alguma dificuldade, ou técnica, ou de comportamento, a Evelyn está totalmente orientada a sinalizar isso e obviamente a gente vai fazer o cancelamento, né? Ela é um filtro importante desse processo e acontece muito referente à informática, e cata muito no processo dela, infelizmente, né? E era uma coisa que a gente, e não que necessariamente seja uma reprovação, mas se você está para uma vaga onde todo o sistema você não vai ter apoio e tudo é você que vai ter que fazer, não tem como te colocar lá. A gente vai lesionar o nosso cliente porque você não vai atender a demanda e automaticamente vai se prejudicar também porque a gente vai ter que te mover e de repente muitas vezes não é nem possível, então é bem complexo nesse sentido. Quando a gente fala em questão de relaxar, que eles não são analisados, a gente pega bastante também pessoas que acabam entrando em contradição, né? Fala que as meninas falaram uma coisa e falam pra mim outra situação e acha que a gente não tem essa comunicação. Então a gente é uma equipe, então a gente tem esse contato, a gente uma passa para outra o que realmente foi repassado. Olha, fulano aqui nos informou que tem deseja uma conciliação, então ele vai realmente ter uma dificuldade aí para marcar exame, então vamos ser mais flexível. Então a gente tem esse contato, então já teve muitos casos, né, Larissa, que até a gente mesmo dentro da disponibilidade de horário, né? Às vezes o candidato fala assim, eu tenho disponibilidade total. É total? Total, disponibilidade total. Não aí a gente passa, não tenho preferências. E a gente coloca ali dentro de uma vaga noturna. E aí, a princípio, ele aceita a vaga. Porque antes de iniciar todo o processo de contratação, a gente entra em contato informando a vaga, a vaga que ficou disponível é noturna ou é diurna, e aí ele aceita. Quando chega no meio do processo, ele vem para a contratação e fala assim, não, eu só tenho disponibilidade diurna. Então é bem complicado. Até mesmo no dia da integração já chegaram a falar. No dia da integração é o mais grave, porque no dia da integração a gente não consegue fazer muita coisa, né? Sinaliza antes, a gente ainda consegue trabalhar com isso, mas no dia da integração é o que fica um pouco mais complexo. Mas enfim, galerinha, isso aí é entrevista online, tá? É um resumo de todas as etapas, é muita coisa, não dá pra gente falar tudo aqui, né? Nós esperamos que tenha ajudado vocês de alguma forma. De um outro lado, entender como que o RS trabalha, né? Qual é realmente a sua responsabilidade e a sua conduta de trabalho. E os candidatos perceber que existe toda uma estrutura, né? Não é uma coisa feita em pares. Existe toda uma estrutura para
para ser seguido, para ser respeitado, para que a gente chegue aí numa contratação assertiva de sucesso para ambos lados, tá? Então, hashtag dicas, né? Quando se cadastrar na vaga, se cadastrar-se numa vaga que tem o seu perfil, que você queira trabalhar no diurno, no noturno, controlador de acesso ou vigilante. Prestem bastante atenção na descrição da vaga, ela é importante, para que você também não fique fazendo entrevistas e muitas vezes vai chegar assim, pô, eu faço um monte de entrevista, mas nunca dá em nada, entende? Veja se a vaga que você está se cadastrando é a vaga que você tem perfil. Porque se você se cadastrar com uma vaga que você tem perfil, se você tem toda aquela disponibilidade, provavelmente a chance de você ser aprovado vai aumentar. Perfeito, galera? Meninas? Totalmente de acordo, né? Se cadastrem, leiam a descrição. Atualmente a gente faz a abertura de vaga, a gente coloca todas as informações lá. Então leiam corretamente, procurem a vaga que vocês realmente desejam para não chegar ali na hora e haver algum tipo de desconforto, né? Então é super importante isso também. Isso, e a gente finaliza também com uma palavra, né? Sejam transparentes o processo inteiro. Você sendo transparente, você sendo realmente, tendo essa comunicação, pode ter certeza que você vai ser aprovado na sua vaga ideal. Quando a gente faz realmente esse processo, a gente cria todo esse cronograma, é pensando realmente no perfil ideal para cada candidato. Então, sejam transparentes em tudo. Que fica bom para os dois lados, né? Então, quando tá tudo atualizado, as informações batem, a gente consegue triar e colocar ali dentro da vaga que ele vai chegar perfeitamente, com o horário que foi solicitado, porque aí cada um tem a sua disponibilidade, né? Então, se você é diurno, realmente de dia. Se eu sou noturno, é realmente à noite. Então, vocês terem também essa troca com o recrutador. Sim, porque a gente entende, né, que durante o lado pessoal é difícil, tem filho, às vezes é só a mãe consegue cuidar realmente só mais na parte da noite, então tem essa disponibilidade diurna, então tem esse contato, tem essa comunicação, já teve muitos casos aqui de gente realmente ter essa transparência com a gente, e a gente, quando sempre surgia de repente alguma vaga, a gente entrava em contato com aquela pessoa só pela transparência dela. Porque o pessoal costuma dizer que o recrutamento esquece, a gente não esquece, viu? Temos aí pessoas dentro já aqui da empresa que eu fiz o processo há 3, 4 meses atrás e para aquele momento não deu e a pessoa falou, pra mim não dá, esse horário não dá, esse local não dá e não vai ser reprovado por conta disso, né? Se você tá aprovado dentro do processo, você tá aprovado. Então, assim, se aquela vaga não deu pra você, que você já pense ali na hora que foi ofertado a vaga, para que não ocorra atrasos, né, dentro desse processo. Então, assim, pra mim não dá no momento, mas eu estou disponível, assim que surgir uma nova oportunidade, vocês podem me chamar. E realmente a gente chama, porque já teve casos aí, né, que Muita a gente gente, chamou. tem gente que já ficou surpresa, nossa, você lembrou de mim? Sim, bastante, então, já teve acontece. bastante isso, a gente pega bastante caso e isso é gratificante, né, porque ver alguém realmente que estava precisando, a gente trabalha com esse lado humano, então tem gente que acha que não aceitou, reprovou, é porque é frio, porque é por causa disso, porque não pensou, não entende que a gente tem um lado pessoal, a gente entende completamente. Então, a gente tem esse lado humano, o RH é para isso, para gestão de pessoas. Então, vocês estão entrando em contato com a gente, sendo transparentes, a gente vai dar sempre algum jeito aí para ajudar as pessoas. É uma das coisas importantes do processo seletivo, né? Acho que também para a vida, né? Para tudo, né? Isso é comportamento, isso é pessoa. Os canais, a gente já falou no início, de IRS é importante. As informações sobre vagas e processos seletivos e contratações só partem do grupo FTEG, tá? Então, todas as nossas mensagens, os meios de comunicação são customizados e reconhecidos, tá? Então, é muito fácil a gente também pegar as informações que são inverdades, tomem cuidado com isso. Nós temos Facebook, Insta, LinkedIn, TikTok, tem uma série de redes no qual você pode conhecer o que é o Grupo FTEG, como nós trabalhamos, né? Temos os WhatsApps, temos os telefones, enfim, existem vários caminhos de comunicação para que vocês possam vir fazer processo no grupo FTEG, processo seletivo, né? Trabalhamos em conjuntos, então é uma equipe, né? É onde todos fazem, onde todos recebem, tanto de forma positiva como de forma negativa.
Combinado? E aí hoje aqui a gente encerra mais esse bate-papo e pode ser que futuramente a gente chegue aí com outros temas, talvez mais puxado para comportamento, né? Mais puxado realmente para a construção de um currículo ou de um comportamento de entrevista, para a gente sair um pouco daqueles vídeos feitos aí que muitas vezes não é a prática, né? Não é a prática realmente de uma sala de entrevista, tá? Beijo para todos, agradeço ter assistido até aqui e até a próxima, galera. É importante vocês participarem, Vocês né? serem participativos, Pra gente porque voltar. às vezes tem alguma dúvida que não foi falada aqui e vocês podem colocar. E aí, quem sabe mais pra frente a gente monta aí um novo vídeo ou algo nesse sentido, né? Muito obrigada, viu, Muito obrigada pessoal, a também, pra todos. quem assistiu até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, FTEGs!